Olá a todos e a todas. Meu nome é Patrick Cassicedo e eu fui convidado aqui de participar nesse curso em homenagem ao mestre Juarez Tavares. Queria agradecer inicialmente ao professor Maurício Titer, idealizador desse curso, bem como toda a equipe do CPEC, em nome aqui especialmente da Vitória e do Pedro, né, e se estende, claro, para toda a equipe. Como eu disse, meu nome é Patrick Cacedo, eu sou professor de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem como defensor público também do Estado de São Paulo. E também, no meu currículo, eu posso dizer que eu sou um grande amigo do professor Juarez Tavares. Me apresento fenotipicamente, eu sou uma pessoa branca, de cabelo escuro, com um casaco vinho e uma biblioteca ao fundo. Como eu disse, na minha apresentação, eu sou defensor público e professor de Direito Penal e Criminologia. E eu acho que muito disso se deve a essa pessoa que está sendo homenageada aqui, que é um grande amigo e um grande mestre, e ele é muito responsável por muitas coisas na minha vida, e também, em boa parte, pela minha trajetória no mundo do direito. Eu conheci o professor Juarez Tavares no segundo semestre do ano de 2002, quando, na Faculdade de Direito da UERJ, onde eu fazia o meu curso de graduação em Direito, iniciavam-se as aulas de Direito Penal 1 com o professor Juarez Tavares. Eu tive Direito Penal 1 e 2, ou seja, toda a parte geral, com o, o professor Juarez Tavares. Tivemos, eu e minha turma, esse privilégio, uma turma que até hoje toda a turma tem ainda contato com o professor Juarez, ele foi homenageado na nossa formatura, ele teve uma ligação muito intensa com a nossa turma. Ao final desse primeiro ano de curso, ele foi para Frankfurt, depois voltou e continuou o contato que ele tinha, né, comigo e com toda a turma. O professor Juarez Tavares, ele é um grande exemplo de acadêmico no Brasil, em diversos sentidos, né? Ele, claro, por toda a sua cultura, a sua profundidade, a sua seriedade acadêmica, mas também por seu com a sua característica como ser humano, de um grande amigo, de uma pessoa acolhedora, sempre muito próximo aos alunos. Eu me recordo que na minha graduação a gente tinha essa impressão de que alguns professores eles se distanciavam muito assim dos alunos de graduação, e o professor Juarez sempre foi muito próximo e acolhedor. Lembro-me também dos seus seminários que ele produzia lá na UERJ, em que tivemos a participação de diversos professores, né, Zaffaroni, diversos professores alemães, espanhóis, que vieram à UERJ, né, o Hassemer, me lembro também, e depois ele levava toda a turma para jantar com os professores, integrando, né, mostrando sempre que estávamos juntos ali no mesmo grupo. O professor Juarez Tavares também me orientou na monografia de final de curso e daí em diante nós seguimos nossa amizade. Ele participou da minha banca de mestrado, minha banca de doutorado também, com avaliações rigorosas, mas também sempre muito gentis, e é uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, foi a pessoa que, por incrível que pareça, por mais de sua ligação mais forte com a dogmática, foi a pessoa que me apresentou os primeiros livros de criminologia também, e ele foi um grande responsável por eu ter seguido uma carreira acadêmica e também pelos meus caminhos na minha atividade profissional que me levaram à Defensoria Pública. Então, queria agradecer ao professor Juarez
nunca é demais, mas eu faço isso toda vez que encontro com ele. E essa semana que estou aqui gravando também é uma semana que me encontrarei com ele. Vou ao Rio de Janeiro e faço questão de dar um abraço no mestre. É, o nosso tema aqui, que está relacionado ao livro, né, Homenagem aos Fundamentos de Teoria do Delito, né, o nosso tema é a consciência potencial do injusto, né? É um tema muito bem desenvolvido pelo professor e que segue, e aqui eu peço licença para minha interpretação da sua forma de pensar, da sua forma de escrever, né? Ele segue uma lógica que o acompanha e que eu consigo compreender bem esse pensamento dele desde as aulas da graduação, que o professor Juarez, os seus escritos, eles sempre são compreendidos de uma maneira muito próxima ao que eu vou dizer, né? A sua preocupação primeira, né, é sempre a da liberdade do ser humano, né? E compreender, a partir daí, o desenvolvimento dos institutos dogmáticos com rigorosa atenção ao corpo de ideias que compõe o pensamento penal de cada período. Vale dizer, a construção dos institutos ao longo da história, né, no campo da teoria do delito, ela corresponde a preocupações ideológicas por detrás de cada escola. E isso fica muito claro no pensamento do professor Juarez e me parece que nem sempre isso está tão claro nas exposições da dogmática penal. Veja que esse capítulo sobre essa parte do capítulo, né, e também o seu capítulo como um todo da consciência potencial do injusto, ele também é assim desenvolvido. A preocupação primeira, a liberdade. Veja como começa a primeira frase desse trecho do livro. Não haverá culpabilidade quando a gente não puder compreender a ilicitude da sua conduta. Essa é uma consequência do princípio da responsabilidade subjetiva. Veja bem, a primeira preocupação aqui é principiológica, é com a liberdade do ser humano e com a sua dignidade. Então, observem, é como consequência do princípio da responsabilidade subjetiva, também conhecida como princípio da culpabilidade, que não haverá a culpabilidade quando a gente não puder compreender a ilicitude de sua conduta. E, em seguida, ele começa a compor quais são as consequências disso no direito brasileiro, para depois partir para o desenvolvimento do Instituto na dogmática jurídico-penal para a compreensão dessa solução ou dessa, o que ele chama, né, de solução legal brasileira a partir do desenvolvimento da teoria do delito. Então, o direito brasileiro, né, pelo direito brasileiro, se o agente desconhece a norma ou interpreta falsamente, ele opera em erro de proibição. E isso pode ocorrer diretamente sobre a norma proibitiva ou sobre os elementos de uma norma permissiva. Observem bem, se o agente desconhece a norma ou interpreta falsamente, opera em erro de proibição. E o erro de proibição, ele pode ocorrer diretamente sobre a norma proibitiva ou sobre os elementos de uma norma permissiva. E aí ele começa. Aí ele vai começar dando as consequências e vai explicar o desenvolvimento desse instituto até chegar nessa configuração. Então, no caso da norma proibitiva, a lei exclui a consciência da ilicitude quando o erro for inevitável. Se for evitável, há uma diminuição da pena de 1/6 a 1/3. E no caso do erro sobre os elementos de uma norma permissiva, se o erro for inevitável, será excluído a culpabilidade. Se for evitável, exclui a imputação dolosa. Mas se a possibilidade de uma imputação culposa, caso o fato seja também punível como crime culposo. Esse, portanto, é o panorama do direito brasileiro, chamado pelo
professor Juarez Tavares como a solução legal brasileira. E a partir daí, então, ele vai discorrer sobre o desenvolvimento desse instituto ao longo do pensamento penal, né? E, como eu disse, isso vai ficar muito claro nesse desenvolvimento, né? O que subjaz esse pensamento? O que está, quais são as características desse pensamento em termos de proteção da liberdade, defesa da dignidade humana, né? E essa questão das escolas penais, né, de quais são as suas características, né, ela vem desenvolvida pelo professor desde sempre, né? Tanto um dos livros mais claros nesse sentido e melhores para desenvolver, e aqui também faço uma homenagem, é o seu Teorias do Delito, aqui, tá? 1980, né? Raríssimo aí nos sebos brasileiros, né? Pois bem, no plano histórico, né, qual que é a grande preocupação, né, do autor aqui? Ele falou, ó, primeiro, no plano histórico, né, é, ele alerta que a questão do erro ela só começou a ser seriamente levada em conta com a evolução da teoria do delito, né? Então, no chamado direito penal comum, né, da Idade Média, a partir do século XI, né, direito romano, direito canônico, doutrina dos glosadores, pós-glosadores, vigorava o princípio do versare in re illicita, né, segundo o qual todo aquele que realizasse uma conduta ilícita responderia por suas consequências. Esse princípio, que tinha forte influência da Igreja, era o que vigorava nesse período, digamos, pré-teorização do delito, pré-modernidade penal, digamos assim, né? Então, era um período que vigorava o princípio da responsabilidade objetiva, né? E no princípio da responsabilidade objetiva, o erro sobre a ilicitude era irrelevante. Então, observe, olha, em um determinado período histórico, na Idade Média, não há que se falar aqui em erro sobre a ilicitude. E isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema, que é um problema da responsabilidade objetiva no direito penal. E aproveito aqui para destacar, e como o professor sempre escreveu muito sobre a teoria do delito, né? Acredito que algum professor ou alguma professora convidada deve ter feito a aula sobre o princípio, mas são deliciosas as palavras do primeiro capítulo, né, no qual o professor fala sobre os princípios do direito penal, os princípios constitucionais, e aqui há uma aplicação concreta, né? O que nós estamos falando, né? Isso que fica claro a partir do seu pensamento. O que nós estamos falando quando estamos teorizando sobre o erro sobre a ilicitude, né? Na preocupação com a responsabilização objetiva, né? E os riscos que daí advêm do autoritarismo em contraposição à sua sempre firme defesa da liberdade humana. Então, observe-se que a preocupação democrática e de garantia do professor Juarez Tavares está no centro de suas construções teóricas, né? É a liberdade que rege todas as suas preocupações, né? E é a contenção do poder punitivo do Estado que está a todo momento pairando as suas construções e as suas preocupações dogmáticas. E ele vai, em seguida, no capítulo, alertar que é somente com a criação do Estado Nacional que se consolida o entendimento de que a todos se impõe o dever de conhecer as leis no conhecido brocardo "a lei, uma vez publicada, presume-se conhecida por todos". E destaca que já em meados do século XIX, né, o italiano Giovanni Carmignani, ele já apontava ali, num iluminismo penal, a possibilidade de se afastar essa regra toda vez que uma causa justa e bastante provável nos convença
de que o ânimo do agente estava realmente dominado pelo erro ou ignorância da lei. Então, isso já está destacado aqui, né, em Elementi di Diritto Criminale, de 1854, de Giovanni Carmignani. Então, observe-se que aqui estamos falando, né, portanto, de uma evolução moderna, iluminista do direito penal. E é com a evolução do conceito de culpabilidade que passa-se a incluir no dolo um elemento normativo, a consciência da ilicitude, né? Essa estrutura do dolo contornava o autoritarismo da fórmula que nós trabalhamos agora, né? E do direito penal comum, da responsabilidade penal objetiva, que também já falamos, dando lugar ao reconhecimento, ainda que indireto, do erro de proibição nesse primeiro momento. E criava-se assim, nesse campo do erro de proibição, né, no âmbito do erro, a teoria do dolo, segundo a qual quem não tiver, no momento do fato, conhecimento de que sua conduta era ilícita, não, não atuava dolosamente. E com a exclusão do dolo, exclui-se por consequência a culpabilidade. E no caso de erro evitável, restava a culpabilidade culposa, já que dolo e culpa aqui constituem formas diversas da culpabilidade. Então, na chamada teoria do dolo, o conhecimento da ilicitude é real ou atual. Atenção aqui. De modo que o agente só atua dolosamente se conhece a ilicitude de seu comportamento, não importando que nas mesmas circunstâncias fosse possível alcançar esse conhecimento. Então, a despeito desse desenvolvimento teórico, o professor destaca que a jurisprudência alemã da época apenas reconhecia o erro de proibição, também conhecido ali como erro de direito, que incidia sobre norma extrapenal e não sobre norma penal. O erro sobre a norma penal era irrelevante. E avança aqui com o neocantismo e a mudança de panorama com um recrudescimento, né? Mesger, em sua orientação autoritária de política criminal, formula a teoria limitada do dolo como forma de justificar dogmaticamente a regra contida num projeto de 1935. E vocês sabem o que está acontecendo em 1935 na Alemanha. Para ele, o desconhecimento da ilicitude não excluirá o dolo quando resultar de um estado de cegueira jurídica ou inimizade ao direito, né? Lembra alguma coisa para vocês essa questão de inimizade ao direito, inimigo do direito, né? Então, com esses argumentos, destaca Dionísio Tavares que Mesger já está preparando o campo aqui para fundamentar a ideia central do penalismo nazista, que centrava-se na ideia de proteção ao sadio sentimento do povo, né? Então, veja que essa noção de sadio sentimento do povo, ela era essencial para a interpretação das normas penais do nazismo. E aqui faço uma breve observação, porque muitas vezes, quando se destacam, quando alguns autores, alguns penalistas, brasileiros e estrangeiros, estão a destacar as escolas penais no desenvolvimento da teoria do delito, muitas vezes a leitura parece levar a crer que essa evolução do causalismo, o neocantismo e o finalismo, o funcionalismo, enfim, disso como se fosse uma mera evolução científica, né? Uma evolução que passa com o tempo, algo meio naturalizado e que não tivesse um conteúdo muito claro por trás, um conteúdo de caráter filosófico, ideológico. E isso sempre esteve presente, tanto nas aulas que tive o prazer de ter com o professor Júlio Tavares, como em toda a sua obra.
né? Não se trata de uma simples evolução temporal, histórica, natural, em que uh, a dogmática penal vai evoluindo de um estágio menor para um estágio maior, né? Há por trás aí um desenvolvimento de ideias que deve ser estudada também à luz de seu conteúdo ideológico. E isso sempre esteve presente na obra do professor Juarez Tavares, que também, alerte-se, como um grande mérito, o professor Juarez Tavares também nunca foi adepto a modismos acadêmicos, a chegada, olha o que estão pensando agora na Alemanha, veja que evolução, né? E ele sempre traz o alerta e traz em vários momentos desse livro, especialmente lá na contemporânea discussão acerca do dolo, né? De que, olha, né? Não sou adepto a esses modismos. Esse modismo tem razão de ser, essas construções têm razão de ser e não são a liberdade do ser humano propriamente o que a fundamenta. Então veja aqui, quando fala de Mesger, é, ele o relaciona ao seu conteúdo político-criminal autoritário, né? A sua defesa de um projeto de direito penal nazista. Em seguida, o professor avança com o finalismo e alerta aqui, nesse campo aqui, do erro de proibição, né, a teoria do dolo é substituída pela chamada teoria da culpabilidade. Então, para Weltzel, a culpabilidade não é mais integrada pelo dolo, mas sim por um elemento normativo autônomo, né, qual seja a potencial consciência da ilicitude. E na teoria da culpabilidade não se cogita mais de consciência real ou atual. Lembra que eu falei ainda há pouco da teoria anterior, né? Mas sobre uma consciência potencial da ilicitude. Então, para Veltson, se o agente se ao agente fosse impossível alcançar o conhecimento da ilicitude, haveria um erro inevitável de proibição, excluindo a culpabilidade tanto dolosa quanto culposa, né? E no caso do erro evitável, era o caso de se atenuar a culpabilidade. E aqui estamos falando da sua teoria extrema da culpabilidade. Após discorrer sobre o tema, a visão do finalismo, ele vem e destaca a visão dos partidários da teoria social da ação, que também é muito destacada já desde os seus teorias do delito, e que estão aqui destacados os pressupostos aqui da teoria social da ação, que aceitam a consciência potencial da ilicitude na integração da culpabilidade, mas diferenciam as consequências do erro entre erro de proibição direto e o erro de tipo permissivo. O primeiro incide sobre a norma penal proibitiva em si mesma, já o segundo sobre os elementos de uma causa de justificação, e aqui cita Jeschek. Por fim, no pensamento mais contemporâneo, na dogmática alemã, nos traz Neumann e a diferença que o autor alemão faz entre o erro de proibição direto ou abstrato, que compreende o erro sobre o conteúdo da norma, tem como sua validade, e o erro de proibição indireto ou concreto, o erro sobre uma norma permissiva. Observe, portanto, que o caminho explicativo que Juarez Tavares apresenta, ele vem com a preocupação com a liberdade, um princípio constitucional fundamental do direito penal, dividação à responsabilidade objetiva e, portanto, a importância do desenvolvimento do erro de proibição, como a norma se apresenta no direito brasileiro na sua concretude, para aí sim depois explicar a evolução da matéria no campo da teoria do delito e suas escolas, de modo a revelar o substrato ideológico por detrás de cada uma delas, sempre tendo como referência a liberdade e a dignidade da pessoa humana, que se materializam na contenção do poder punitivo do Estado. Então veja que lá, ao tratar do direito penal brasileiro, ele está falando, né, da norma proibitiva, da norma permissiva, né, e depois de um longo
longa evolução teórica, explica como que se dá essa diferença, né, entre o erro de proibição, né, que incide né, sobre o erro do conteúdo na norma e da sua validade, e o erro de proibição indireto, digamos assim, sobre as normas permissivas, né? Então, essa é uma breve apresentação dessa parte do livro, que está muito bem escrita, muito clara, né? É um livro que realmente afirma, né, o professor Juarez Tavares como um dos grandes da história do direito penal. Então, eu queria finalizar aqui, pedindo desculpa aí pelas tosses, que eu estou um pouquinho gripado, mas queria deixar aqui um grande abraço, né, para o meu mestre e grande amigo Juarez Tavares, né, uma pessoa, como eu já falei lá no início, que é muito importante em minha vida, um grande amigo, e que ultimamente é, estamos falando mais de outros assuntos do que o direito penal, né, sempre ele, que é flamenguista, mas sempre preocupado com o meu Vascão. Em todo jogo do Vasco ele me manda uma mensagem muito carinhosa e a gente fica debatendo sobre esse e vários outros assuntos da vida. Então ele me ensinou sobre muito, me ensinou muito sobre direito penal, me ensinou muito sobre o papel de um acadêmico, o papel da universidade, mas sobretudo o papel de um ser humano na defesa da liberdade. Um grande beijo, professor Juarez Tavares. Querido amigo, querido professor Juarez Tavares, é motivo de grande alegria, de muita honra para mim participar dessa homenagem, essa homenagem que é uma grande celebração da sua obra, uma grande celebração de toda a sua contribuição para o pensamento jurídico brasileiro, para o direito penal, para o pensamento crítico em relação ao poder punitivo do Estado. Enfim, eu me sinto muito privilegiada de pertencer a uma das tantas gerações que são e que foram, enfim, guiadas, orientadas pelos seus ensinamentos, pela sua obra, pelas suas aulas, enfim, por tudo aquilo que você nos transmite, principalmente sobre um direito penal mais justo, um direito penal do Estado Democrático de Direito, um direito penal mais humanizado, um direito penal, digamos assim, da liberdade, né? Enfim, então, por tudo isso, repito a minha alegria em poder compartilhar com todos os amigos, com todas as amigas, essa celebração da sua importância, a sua importância para todos que estudam, para todos que trabalham com direito penal, a sua importância para mim, pessoalmente, a sua importância para o Brasil, enfim, a sua importância para a construção de um pensamento penal democrático, justo e voltado às liberdades individuais. Um grande abraço, um grande beijo, parabéns por essa homenagem e obrigada por tudo que você tem feito por todos nós. Um grande beijo, Juarez.